Olá, meu nome é Joaquim, eu sou biólogo e professor de ciências biológicas. A aula de hoje é Patologia Vírus. A gente vai entender então como que se dá algumas das principais doenças, como que acontece o ciclo de proliferação dos vírus e quais são os impactos, métodos de se lidar e se administrar os conflitos que surgem da patologia envolvendo vírus e qual que é a importância sanitária, social, econômica e biológica para a espécie humana. Olá, estudante! Hoje nós vamos falar então sobre patologia relacionada a vírus. Antes de entender sobre como que acontece essa importância, qual é a importância hospitalar ou sanitária envolvendo os vírus, é importante repassar algumas características fundamentais, tanto da morfologia dos vírus, quanto a sua forma de replicação e interação com as células, certo? Então, num primeiro momento, faremos então essa revisão de conceitos básicos para então entrar na questão da interação com as células do hospedeiro, com seus efeitos nesses organismos quando os vírus acabam entrando, ok? Antes de mais nada, a gente precisa então entender o que é a etiopatogenia e a virulência viral. Virulência viral parece um termo estranho ou até mesmo redundante, mas ele logo vai fazer mais sentido para você. Patologia, ela vem do grego, que é pathos, doença ou sofrimento, e logia, que se refere ao estudo. Ela é, portanto, a análise sistemática da doença como um todo, desde seu elemento patológico até a manifestação dos sintomas e os efeitos que a doença tem no corpo. O que nós temos, então, a respeito disso com relação a vírus? A patologia, ela estuda, então, não apenas o patógeno, que no caso seria, então, o vírus, também não estuda apenas o efeito no organismo, os processos que envolvem ali, ou a manifestação dos sintomas e a doença em si, mas todo esse processo. Já etiopatogênese, ela vem do grego. Etio, que significa ponto originário, e gênese significa origem, ou, no caso aqui, dando contexto à palavra, há fatores que deram origem ou desenvolveram. A palavra etiopatogênese, portanto, ela é composta de três palavras, etiopatos e gênese, e nós temos então a origem, né, e o que levou a ser da doença. Ela se refere ao modo como os agentes etiopatogênicos interagem de forma, por vezes, agressiva ou detrimental ao organismo no qual se encontram, resultando nos sintomas e no que então compreende-se como a doença em questão. Então, ela é um estudo mais específico, desde a origem, de onde surge, do início do processo de contaminação e de que leva à situação da doença. Ela é um estudo mais específico, envolvendo as características do patógeno, a relação dele com a célula a qual foi infectada, no caso aplicado ao contexto de virologia, e compõe em si o estudo maior da patologia. Já virulência e letalidade são dois termos muito importantes para quando se está estudando os efeitos, ou enfim, a doença como um todo. No caso, aqui no contexto de vírus e outros de importâncias sanitárias e importâncias hospitalares envolvendo a microbiota, nós temos que virulência, ela é o potencial de gravidade da doença. Então, esse potencial de gravidade da doença, ele é compreendido a partir de diversos fatores, não apenas um, não só relativo a qual é o patógeno ou qual é o efeito da doença. Letalidade é um dos fatores, porque ele é o potencial de se cessar as atividades biológicas do organismo infectado, ou seja, de causar o que nós compreendemos como a morte, que é quando se cessam as atividades biológicas do organismo infectado. Portanto, virulência e letalidade não é a mesma coisa, mas para termos qual é a virulência de determinadas doenças, nós temos que compreender, entre outros fatores, a letalidade.
A relação entre virulência e letalidade, bem como o potencial de transmissão de um patógeno, são elementos fundamentais para definir a periculosidade de uma doença, o potencial de efeito dessa doença sobre as comunidades humanas, o que influencia tanto o diagnóstico quanto o tratamento e o combate coordenado em casos de endemias, epidemias e pandemias. O estudo, portanto, da virulência e da letalidade das doenças, ela é essencial para casos como o recente caso da pandemia a Covid-19 que nós tivemos. Ela é especificamente uma doença causada por vírus, né, o coronavírus, e ela, apesar de ser uma doença com uma letalidade relativamente mais baixa, ela é de uma alta virulência. No caso, por que isso? O potencial de transmissão desse patógeno é altíssimo. E o que acontece? Portanto, a chance de causar o óbito ou cessar das atividades biológicas do organismo, apesar de ser relativamente menores, ou seja, uma possibilidade estatisticamente menor de alguém falecer em decorrência daquela contaminação, ela existe. É uma possibilidade pequena, porém ela existe. E como o potencial de transmissão do patógeno da doença do Covid-19 era muito alto, isso aumenta o alcance dessa infecção e, portanto, o número de pessoas que estão sujeitas a essa roleta russa, não é bem uma roleta russa, mas a essas possibilidades, a essa estatística de morte e a letalidade. E resultou no que nós vimos, certo? Porque, infelizmente, principalmente no que concerne a importância sanitária em se lidar com essas doenças, não é apenas o conhecimento biológico ou o conhecimento científico que impera, como vimos, de forma escancarada. Não só o conhecimento acerca da doença é levado em consideração na hora de desenvolver estratégias de enfrentamento. O que vimos foi agendas governamentais inferindo sob a responsabilidade do Estado para com seus cidadãos e para a proteção dos cidadãos contra essa doença que era evidentemente de uma virulência alta. O que acontece é que essas agendas e esses interesses para aquém da saúde ou até discutivelmente do bem-estar da população fez com que o enfrentamento da doença não fosse o ideal, pelo menos aos olhos da ciência, como deveria ser. Exatamente porque, como veremos, poderíamos analisar na questão dos vírus, uma das coisas que garante as características fundamentais para o sucesso, né, replicativo dos vírus é exatamente a sua capacidade de mutar. E a mutação acontece na hora da replicação. Quanto mais indivíduos infectados, mais células sendo infectadas, mais material genético viral sendo produzido, mais mutações acontecendo, maior a possibilidade de uma dessas mutações ser de grande importância e letalidade à espécie humana. Portanto, quando nós optamos por priorizar alguns funcionamentos de alguns setores da sociedade ao invés de se promover um lockdown mais efetivo, nós nos colocamos ao risco de, com muito azar, em alguma dessas comunidades humanas infectadas, a mutação genética que é comum e natural de acontecer na replicação do material genético viral, trazer uma característica adaptativa e aleatória àquele patógeno que aumentasse a sua letalidade com relação aos seres humanos. É por muita sorte que isso não aconteceu. Isso porque o patógeno causador da Covid-19, ele de fato tinha uma possibilidade estatística muito menor, muito reduzida de se desenvolver uma característica tão deletéria como essa. Mas, novamente, estatisticamente falando, a chance é pequena, mas ela existe. Então, houve a possibilidade de se enfrentar uma situação muito pior. Temos então que os vírus, eles compreendem o que a gente tem hoje numa fronteira que separa a vida da matéria inerte ou inanimada. Isso por quê? Nós sabemos
que todos os seres vivos são compostos de uma unidade fundamental e basilar, que é as células, certo? Mas temos a característica que os vírus, eles são acelulares, eles não apresentam célula, certo? E como isso se dá? Isso se dá porque eles têm uma espécie de invólucro que guarda o seu material genético, que não é que não é correspondente ou igual, né, às membranas das nossas células. No entanto, os vírus tendem a utilizar das membranas celulares para compor a sua estrutura. Eles são organismos, digamos assim, que promovem o sequestro do maquinário biológico das células infectadas para então reproduzir o seu material viral. O que acontece? Eles são os menores agentes infecciosos que se tem notícia, que se tem conhecimento até os dias atuais. E eles são parasitas celulares obrigatórios, exatamente por causa do que eu descrevi anteriormente. São características que concedem a eles um status de que eles necessitam desse sequestro do maquinário biológico das demais células para conseguir replicar o seu material genético. Essa inexistência de um metabolismo próprio e a incapacidade de se reproduzir é o que fomenta a ideia atualmente aceita pela comunidade científica de que vírus não são seres vivos, tendo que células vivas apresentam um metabolismo completo e a capacidade de se reproduzir. Os vírus, eles podem apresentar o seu material genético em DNA ou em RNA, e eles têm uma capacidade de adaptação muito grande, advinda exatamente dessa incidência alta de mutações, e eles podem infectar tanto células eucarióticas como procarióticas, ou seja, todos os tipos de célula. E isso é um grande problema. Apesar disso, a maior parte deles é hospedeira específica, ou seja, se especializou em uma célula específica ou de um tecido específico, e isso faz com que a localização e o enfrentamento dessas infecções sejam facilitadas. Contudo, continua sendo ainda um fator de grande preocupação para nós humanos. Eles são os micro-organismos mais numerosos também que a gente tem no conhecimento hoje, e eles são capazes de infectar todos os tipos de seres vivos, sejam animais humanos e não humanos, sejam vegetais, e tudo isso é de uma importância muito grande. Existem vírus que são parasitas de bactérias, de plantas e também de animais, e eles podem infectar e adaptar-se a espécies diferentes. E por que isso é de uma importância muito grande? Nós vimos ao longo da nossa história vários episódios em que os vírus se adaptaram entre espécies diferentes. Existe a hipótese de que o vírus síndrome da imunodeficiência humana adquirida, o vírus HIV, ele tem a sua origem simiesca, né, em macacos. E ele se adaptou a infectar a espécie humana, causando os problemas que a gente já tem conhecimento. A mesma coisa com alguns coronavírus e com o vírus de gripe, por exemplo. Isso porque eles sofrem constantes mutações e, diferentes de outros organismos, são mutações muito expressivas também. Com relação à estrutura desses vírus, nós temos que os principais componentes dos vírus são o ácido nucleico, o capsídeo, e eles podem ou não conter um envoltório em torno da sua estrutura. E, assim sendo, eles podem ser divididos em vírus não envelopados ou nus e vírus envelopados. Essa estrutura diferenciada concede a eles a especificidade dos vírus que foi comentado anteriormente. Afinal de contas, com as proteínas presentes nessas camadas mais externas da estrutura viral, é o que interagem com as células que estão para serem invadidas e garantem para eles a capacidade de fazer a translocação ou a invasão, o desnudamento e a passagem do material genético para as células que estão sendo atacadas. Algumas palavras-chave também são muito importantes para o conteúdo que nós vamos ver hoje. Um deles é a homeostase. Homeostase significa o equilíbrio dinâmico das condições internas do corpo, como, por exemplo, a temperatura, a acidez, a pressão, a concentração sérica de determinadas coisas e etc. O que isso quer dizer? Vejam,
Nós, seres humanos, temos uma faixa de normalidade da temperatura, que vai de alguns graus até alguns graus, vamos dizer, de X graus até Y graus. O que acontece é que, dentro dessa faixa de normalidade, nós estamos, como o próprio nome já prediz, normais, certo? Quando ela passa, seja para cima ou para baixo, seja para cima, então, acima de X ou abaixo de Y, aí acontece o que nós chamamos de doença. Quando a homeostase, quando esse equilíbrio dinâmico, ele é interrompido, ele é desfeito, certo? Nós temos uma faixa de normalidade para temperatura, para pH, para pressão, concentração sérica de determinados componentes, como, por exemplo, o gás carbônico, certo? Ou a concentração de ferro e etc. O hospedeiro, ele é referente ao organismo alvo de uma infecção e que carrega o agente patogênico. Então, por hospedeiro, a gente está se referindo àquele que foi atacado e então passa a carregar um material patógeno, patogênico, no caso. Imunoensaios são testes de identificação de patógenos que são por estímulos de reações imunológicas que são bem específicas e de proteínas que são produzidas durante essas reações imunológicas. Elas funcionam expondo o tecido saudável ou não a diferentes processos para identificar a liberação ou a presença de determinados componentes que podem apontar o caminho até o patógeno, que é o que está causando essa doença. Pois bem, e por infecção, a gente compreende que é quando acontece da inserção do material patogênico no organismo saudável. E o modo de transmissão dessas doenças infecciosas é muito importante de se compreender. Existe a transmissão direta, que seja por contato, ou a transmissão de gotas contendo este patógeno. É como acontece, por exemplo, a transmissão da gripe e como foi com o caso da doença Covid-19. Também acontece, então, a transmissão indireta, seja ela pelo ar, por algum veículo ou por vetor. E isso é quando, seja essa gotícula contaminada ou o próprio patógeno em si, ele está suspenso pelo ar ou em algum veículo no qual ele foi inserido, ou então carregado por vetor. Nesse carregado por vetor, é um ponto muito interessante, por exemplo, com relação à peste bubônica, né, peste negra. O vetor eram os ratos, certo? A doença, o patógeno em si era levado até os seres humanos do local de infecção desse vetor, utilizando do organismo do vetor até os seres humanos. Aí acontece, então, uma transmissão indireta. A transmissão direta é quando acontece o contato direto com o patógeno. E ele pode ser, então, com contato direto ou uma aproximação com o meio contaminado, como, por exemplo, as gotículas infectadas. Agora, sobre as interações entre vírus e hospedeiro, é importante considerar que a resistência a essa infecção ela é um conjunto de defesas apresentadas pelo hospedeiro. E o que isso quer dizer? O potencial de resistência ele é resultado das funções naturais do corpo do hospedeiro em reação à invasão pelo patógeno. Existem patógenos que se mascaram ao invadir o organismo. Isso é uma estratégia selecionada evolutivamente exatamente para garantir um maior sucesso na replicação, né, na infecção por esses patógenos. É importante considerar que uma infecção viral ela não implica obrigatoriamente no surgimento da doença. Uma pessoa pode ser um portador daquele patógeno, sem apresentar, no caso, então, a doença. Daí a importância do estudo etiopatológico, exatamente para conhecer os diferentes estágios e os diferentes papéis no desenvolvimento de uma doença. Um hospedeiro pode destruir o vírus ou, por outro lado, ele pode permanecer assintomático, sendo assim um carregador daquele patógeno e até um potencial transmissor. Isso é muito importante de se considerar, por exemplo, quando a gente lembra das indicações com relação à Covid-19, da utilização de máscaras e de higienização das mãos e etc. Mesmo uma pessoa que não apresentava sintomas, como por exemplo era muito comum crianças e adolescentes serem apontadas como dificilmente apresentar algum
algum sintoma, mas a gente viu o que aconteceu, inclusive a pandemia acabou levando a vida de diversas crianças e adolescentes, mas, enfim, aqueles que não apresentavam os sintomas, ele poderia permanecer, portanto, assintomático e mesmo assim estar participando da transmissão desses patógenos. O caso de portadores assintomáticos representa uma questão de saúde pública de enorme importância. Exatamente porque durante o processo de se enfrentar uma doença, por exemplo, nos processos de mediação de uma epidemia, pandemia e endemia, a existência de portador assintomático ele é um perigo silencioso, exatamente porque não se vê, não se sente aquele que pode estar transmitindo a doença e contribuindo para o alastramento dessa doença. Virulência, então. Vamos falar sobre a virulência no caso das infecções por vírus. Nós temos que os fatores que influenciam o desenvolvimento de doenças causadas por vírus podem ser o fato de que vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Ele infecta uma célula de outro organismo para então fazer a sua replicação. Ele realiza as alterações nas funções normais da célula. E por isso, ele pode acionar o mecanismo de defesa do hospedeiro. Então, o que acontece? Como eu disse anteriormente, os vírus eles são parasitas intracelulares obrigatórios, o que significa que eles não têm o metabolismo próprio e não têm a capacidade de se reproduzir. Eles precisam sequestrar o maquinário biológico das células para então ter o seu material viral reproduzido. Ele infecta uma célula inserindo o seu material genético nela, para então fazer a sua replicação. E isso pode acontecer desde o citoplasma ou diretamente do material genético, que é então transcrito e durante o processo de reprodução da célula, o material viral é produzido. O vírus, portanto, ele realiza alterações nas funções normais da célula, em alguns casos comprometendo a própria estrutura dela e levando à completa lise, a destruição das membranas da célula e levando ela à morte, certo? Então, essas alterações que o vírus causa com a presença deles e modificando o maquinário biológico das células, pode acabar ativando os processos de defesa das nossas células, que sinalizam para o ambiente extracelular de que ela está infectada e, em alguns casos, podem iniciar o processo de apoptose, que é a morte programada da célula, exatamente por essa interação com o agente viral. Patogênese, por outro lado, ela é um outro termo que a gente precisa compreender exatamente do que se trata, que ela descreve a introdução de doenças provocadas pela presença do vírus no hospedeiro. A patogênese viral é a relação existente entre o vírus, o organismo infectado e as manifestações clínicas ocasionadas por esse parasitismo, né, que eles são parasitas celulares obrigatórios. Então, o que acontece? A patogênese, ela é o que descreve, ela é a descrição da instalação das doenças, a partir da presença do patógeno, a interação dele com o organismo e as reações do organismo, incluindo as observações que podem ser notadas numa análise clínica. Nem sempre necessariamente microscópica. Às vezes, a olho nu é possível observar essas manifestações da doença. E tudo isso compõe, portanto, a patogênese viral. Existem mais de 20 famílias e centenas de espécies capazes de infectar o homem, no caso dos vírus, certo? Eles apresentam diferentes formas de infectar o corpo humano. Pode ser pela pele, pelas mucosas, pelo trato gastrointestinal, principalmente, porém, diversas outras formas. Embora por pele e mucosas, a gente já cobriu grande parte dos meios pelos quais eles nos infectam. É muito importante ressaltar de que não ocorre a penetração ativa através dos tecidos epiteliais humanos. Então, eles não penetram através da pele. É por isso que ainda há uma vantagem sobre os vírus, por exemplo, relacionado à higienização, de quando se higieniza as mãos para se acabar com a presença do vírus ali.
O fato dele estar presente nas mãos, nas superfícies, sabe, em outros locais expostos não, mais superficiais do corpo, eles não significam necessariamente uma infecção, mas sim a presença do vírus. O que acontece é que uma mão infectada em contato com uma mucosa do corpo da pessoa pode levar o patógeno, então, a um local do nosso corpo, a um ambiente propício para que ele entre no nosso sistema. E aí sim ocorre a infecção. Por isso, tão importante os métodos de higienização exatamente para evitar essas situações. A gravidade da doença depende de alguns fatores específicos, como, por exemplo, as características específicas do vírus, com relação à sua replicação, suas especificidades, etc., a via de infecção pela qual ocorre, as características do hospedeiro, como, por exemplo, o seu estado imunológico. Além disso, sabemos bem que, especialmente na questão dos animais humanos e não humanos, a idade do organismo interfere, o humor desse organismo também interfere, as características antepassadas, as características genéticas dele e várias outras, incluindo estruturas fisiológicas, morfofisiológicas e também comportamentos, hereditariedade e etc. Então são vários fatores que interferem na hora da gente delimitar qual é a gravidade da doença. E é extremamente necessário fazer um mapeamento completo da vida de um paciente, seja ele de um infectado, um organismo infectado, seja ele um animal humano, um animal não humano ou um vegetal, para que se compreenda a patogênese. Após entrar no hospedeiro, o vírus atinge as células-alvo, quando ocorre a entrada e a replicação. Eles podem utilizar um único tipo de célula para replicação, causando uma infecção localizada, mas eles também podem se disseminar a partir de um sítio primário de replicação para outros órgãos e tecidos, causando uma infecção sistemática. O sistema sanguíneo, o sistema circulatório, portanto humano, é um dos principais meios para a propagação dos vírus. Então o que temos aqui? Após entrar no hospedeiro, os vírus atingem, então, a célula-alvo. A partir desse momento, acontece a entrada e a replicação. Eles invadem a célula com diferentes formas, com diferentes métodos e estratégias, utilizando do maquinário biológico, como, por exemplo, os mecanismos de transporte da membrana citoplasmática, para fazer a inserção desse material genético viral dentro das células. Uma vez já localizado e passando a se replicar, utilizando do maquinário biológico que foi sequestrado, eles podem se disseminar a partir desse sítio primário de infecção para outros órgãos e tecidos, desde que ainda compreenda a especificidade de infecção desses vírus. E isso pode, então, causar uma infecção sistêmica do organismo. Existem alguns padrões de infecção que a gente consegue, então, localizar a ocorrência dessas doenças, né, e identificar a patogênese considerando esses padrões de infecção. Existe, por exemplo, a infecção aguda, que é quando existe uma alta taxa de replicação viral. Ela é autolimitada e os sintomas são bem específicos e que desaparecem com a ação do sistema imunológico. E é bem mais provável que um agente infeccioso que cause uma infecção aguda tenha uma cura a ser atingida. É muito mais comum que com esses que causam infecção aguda. O que acontece é que aqui a gente tem algumas características para compreender o sucesso, a adaptação evolutiva dos vírus. Mais ou menos uma situação do que vem antes, né? O ovo ou a galinha, embora eu utilizo isso apenas como um ditado, porque a gente sabe, de acordo com a ciência, de que veio antes foi o ovo. Mas, voltando à nossa questão aqui. Esses vírus que causam a infecção aguda, eles são, exatamente por serem tão agressivos e tão imediatamente causar danos tão proeminentes, identificados, eles são facilmente identificáveis pelo nosso sistema imunológico, certo? Por ser tão imediatamente identificado pelo nosso sistema imunológico, eles têm um menor tempo para ação. Agora, por isso, ele pode ter, então, se adaptado, possuindo uma alta taxa de replicação viral,
fazendo uma alta concentração de vírus, certo? Ou, então, exatamente por ter uma alta taxa de replicação viral, é que ele é tão facilmente identificado pelo nosso sistema imunológico. Sendo um ou outro que vem antes, o fato é que isso facilita a infecção desses patógenos, mesmo sendo tão facilmente identificados pelo nosso organismo, certo? Seguindo, existe a infecção crônica, que é quando os vírus permanecem por longos períodos de tempo no organismo e pode ter uma replicação viral contínua ou até mesmo persistente ao longo de todo esse tempo. Pode haver o vírus em estado de latência, que é quando ele está adormecido de certa forma, digamos assim. Alguns utilizam, inclusive, este termo, que é quando ele está não ativo. E na infecção latente não há replicação viral, mas este pode ser ativado a qualquer momento. E a partir do momento que ele é ativado, portanto, acontece a replicação nos moldes em que foram ditos anteriormente. E a partir do momento, então, que ele deixa de estar em estado de latência, ele promove a sua replicação e atinge, então, os diferentes tecidos no qual ele está adaptado a infectar. Existem vírus que podem causar os dois tipos de infecção, como, por exemplo, o vírus da herpes, que tem, em seus diferentes estágios, essas diferentes manifestações ou diferentes padrões de infecção. As infecções são geradas pela produção de DNA ou do RNA viral e por alteração do ciclo celular normal, ou seja, as infecções elas são resultado da inserção do material genético viral nas células e do sequestro do maquinário biológico para a replicação dos elementos virais, das proteínas virais, utilizando desse material genético que foi inserido no ambiente da célula hospedeira, certo? É muito curioso de que vírus, eles conseguem se adaptar a inserir o seu material genético diretamente no material genético da célula hospedeira e não afetando de forma tão proeminente assim as funções celulares normais, permitindo a existência da célula hospedeira, enquanto ela, com seus processos naturais e automáticos de reprodução, de multiplicação, acabam reproduzindo de forma direta o material genético, material genético viral que foi introduzido em seu genoma. Existem ainda aqueles vírus que permanecem com o seu material genético em suspensão, disseminado no citoplasma. Nesse citoplasma ele vai, vamos utilizar aqui uma alegoria, mas agir de mimetismo, simulando o RNA mensageiro e, portanto, utilizar dos processos de tradução dos ribossomos para a produção do material genético viral. A partir desse momento, esses elementos virais, eles passam por um período de maturação para a produção do genoma viral. Essas características duas que eu falei anteriormente, aquela da inserção do material genético ao próprio material genético da célula, é muito comum de ciclos em que não se destrói a célula, mas se sequestra ela de forma completa. Enquanto do outro, é muito comum que ele cause a total lise da célula e a sua destruição. Existem ainda aqueles vírus que vão fazer esse sequestro do maquinário biológico para a sua replicação e então se dispersar entre as células através da membrana citoplasmática, causando em alguns casos, o processo sincicial, que é quando funde então as membranas citoplasmáticas de diferentes células, compartilhando o mesmo citoplasma. O que acontece é que há vírus que fazem isso em tecidos que não são sinciciais, gerando um processo que vai levar à inflamação, à destruição local de células, sinalizando para o corpo de que há algo de errado ali naquele momento, naquele local, acionando o sistema imunológico e, em uma escala maior, podendo ser identificado por procedimentos clínicos padrões e simples.
Existem alguns métodos diagnósticos que são muito importantes de se ressaltar quando se fala de patogênese. O diagnóstico de infecções virais, ele pode acontecer a partir da detecção direta da partícula ou de componentes virais em amostras clínicas ou na presença de anticorpos específicos. Veja, considerando de que o vírus inseriu seu material genético na célula e ele passa a produzir, portanto, esse material viral. E compreende-se também de que, muito provavelmente, esse material viral está sendo liberado, depois de maturado, para o meio extracelular. Portanto, a realização de imunoensaios utilizando de material para identificar especificamente essas partículas ou componentes virais é uma forma de se identificar a infecção viral sem necessariamente precisar isolar o patógeno. Além disso, a partir do momento em que esse vírus é identificado pelo corpo e passa, portanto, a ativar o sistema imunológico que o ataca, a produção de anticorpos vai deixar vestígios que pode ser analisada da mesma forma como a que eu descrevi anteriormente, para identificar, ou pelo menos para criar evidências que apontem a direção para um patógeno específico. Isso tudo a partir da coleta de meios celulares ou de tecidos e então expostos à análise microbiológica para se identificar, através de processos clínicos, a presença desses componentes, dessas partículas e desses organismos específicos. Além disso, a presença da partícula viral é detectada por microscopia eletrônica quando existe uma grande quantidade de vírus em amostra, e esse é um grande problema. Nem sempre existe uma situação de uma grande carga viral na doença estabelecida. Então, nem sempre, mesmo utilizando microscopia eletrônica, é possível ter o visual do patógeno, isolar o patógeno. Por isso que é tão mais comum abordagens mais indiretas, como a identificação de componentes e partículas virais e do sistema imunológico no corpo infectado, no organismo infectado. As proteínas virais podem ser detectadas por imunoensaios, como eu mencionei anteriormente, no quais as amostras clínicas são incubadas com anticorpos específicos, e esses são marcados com substâncias reveladoras. Então, quando os anticorpos específicos reagem com aquele antígeno com o qual eles estão programados a reagir, e do qual nós anteriormente tende-se a saber que são os que compõem aquele patógeno, eles podem ser identificados a partir da exposição dessas substâncias reveladoras ou da ativação dessas substâncias reveladoras, e então veremos qual que está com o potencial ativado e usar isso como evidência para nos apontar um possível patógeno. A presença de ácidos nucleicos dispersos também no meio extracelular, ou intracelular no caso, eles podem ser revelados por hibridização utilizando-se de pedaços do genoma viral. É muito importante exatamente quando há pouca quantidade de vírus na amostra. E, como eu disse, algumas doenças especificamente têm essa dificuldade, de que a carga viral não chega a ser tão significativamente grande. E fica muito mais complicado se isolar o patógeno e compreender a partir do isolamento do patógeno. Pode-se também utilizar o soro do paciente colocado em contato com antígenos virais. Então, daí o que acontece? Uma vez que o soro do paciente utiliza-se do soro do paciente em ambientes em que nós sabemos quais são os antígenos presentes. E, observando esses ambientes, vendo quando o soro apresenta um potencial de reação alto, podemos identificar sabendo qual antígeno está em quais ambientes, podemos levantar daí evidências que nos apontem de forma segura a um patógeno que está causando aquela infecção. Existem as drogas antivirais. A produção delas, as pesquisas com elas, iniciam-se na década de 50 com a descoberta da metiçazona, para inibição da replicação do poxvírus, que são os causadores da varíola. Atualmente, existem cerca de 24 drogas que já são licenciadas para tratamento de infecções virais, mas elas são muito específicas mesmo. E exatamente pelo seu imediatismo, como são pesquisas muito novas, muito recentes, os custos tendem a ser muito altos.
Além disso, o potencial de adaptação por mutação dos vírus é algo que interfere de forma muito negativa no desenvolvimento de novas drogas antivirais. Existem, contudo, as vacinas. Enquanto uma cura para um vírus é mais difícil de se alcançar, a proteção contra eles é mais comum. As vacinas são constituídas por agentes patogênicos, porém enfraquecidos ou inativados. Ela estimula o sistema imune para a produção de anticorpos, gerando uma memória, ou aliás, melhor do que isso, se aproveitando da memória que o sistema imunológico humano possui, né, não só humano, como de animais não humanos, para que então certa doença possa ser identificada e combatida. Administrando esse material que ativa os anticorpos, mesmo sem estar com um potencial patógeno de efeito, assim nós geramos a memória em um momento em que a doença não foi causada, para que então, quando em contato com o antígeno, com o patógeno, a gente consiga pular algumas etapas, o sistema imunológico consiga pular algumas etapas e diretamente para a ação imunológica de combate específica a esses patógenos. Novas vacinas podem ser desenvolvidas para o mesmo antígeno e elas precisam ser desenvolvidas exatamente devido à capacidade de mutação e adaptação. É por esses motivos e outros que a vacina para a gripe deve ser renovada a cada aproximadamente 12 meses. É exatamente o ciclo que nós temos, que sabemos e podemos acompanhar, de que devido à adaptação e à mutação do vírus influenza, se perde a capacidade de combatê-lo e é necessário criar uma nova vacina. Combatê-lo não, perdão, de simulá-lo para ativar a memória do sistema imunológico e proteger o corpo contra essas invasões. Além dos vírus que causam as doenças, existem as partículas subvirais. Elas são agentes infecciosos que são muito semelhantes a vírus. Ele é um vírus defectivo ou um vírus satélite também. Aliás, as partículas subvirais também compreendem os vírus defectivos ou vírus satélite, que são vírus incompletos que necessitam ainda de outros vírus para o seu ciclo replicativo. Existem ainda aqueles que são viroides, que são moléculas de RNA infecciosas, mas que não possuem capsídeo envolvendo o ácido nucleico. Elas são, portanto, elementos virais que, uma vez introduzidos no meio celular, vão participar dos processos de replicação mencionados anteriormente. Além disso, existem os prions, que é uma proteína infecciosa que é desprovida de ácido nucleico e que promove doenças de grande importância, como, por exemplo, o da vaca louca, que se acumula no tecido nervoso, principalmente causando disfunção celular nesses tecidos e comprometendo as funções motoras dos animais infectados. Essas são algumas das referências utilizadas nessa apresentação. Espero que você tenha acompanhado até aqui e tenha sido interessante. Eu desejo bons estudos para você e não esqueça de ler o nosso texto base e de realizar as tarefas. É de grande importância que você faça. Elas já estão todas disponíveis junto com o texto base no ambiente virtual de ensino e que você pode acessar, ok? Mais uma vez, bons estudos e nos vemos na próxima. Então, por hoje é só. Não esqueça de conferir o texto base e de realizar os exercícios que estão disponíveis no AVA e a gente se vê na próxima.